Começando com o número 60. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória, o Filho do glorioso Deus, com glória, escolhida geração do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, coroai, o grande autor da salvação, com glória, coroai. Perdoados por Jesus, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, coroai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, coroai. Raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os espinhos, com glória, coroai, a quem quebrou os espinhos, com glória, louvar com mais respeito. Levanto contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, este nome leva sempre para bem te defender. Ele é a mão teu alcance quando mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce fé,
Aleluia.
Cristo, ninguém apartará. A morta de dos homens, tristeza, tentação, em vão procuram todos romper esta união. Aleluia, aleluia, o meu amigo é Deus. Aleluia, aleluia, validos todos os céus. Amém. Bom dia, Igreja de Deus, reunida neste local, com o propósito de prestar a Deus um culto de louvor, de adoração, que provém de nossa gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. Nós queremos dar as boas-vindas a toda a Irmandade nesta manhã e também àqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook. Queremos também dar as boas-vindas àqueles que estão nos visitando de outras cidades, de outras congregações, da Igreja de Cristo, estão aqui conosco nesta manhã. Todos são muito bem-vindos, amamos muito todos vocês e queremos que vocês se sintam muito bem acolhidos em nosso meio em mais esta manhã. Nossa abertura nesta manhã está baseada no Salmo 117. O Salmo 117 é o menor salmo que encontramos nas Escrituras. Ele é composto de apenas 2 versículos. Salmo 117. Nós vamos então ler este salmo e fazer algumas considerações para nos estimular neste culto desta manhã. Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Esse salmo convoca todos os povos a louvar o Senhor. São apenas 2 versos, mas é um cântico que atinge todas as nações, revela a verdade sobre a glória e a graça de Deus de uma forma muito clara e objetiva. Nós não sabemos com certeza quem é o autor humano deste salmo, mas certamente sabemos que o verdadeiro autor é o Espírito Santo de Deus. Olhando esses versos, verso 1 diz: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos. É uma importante convocação. Todos os povos são chamados a louvar a Deus. E o salmista explicitamente estende esta convocação, esta conclamação aos gentios. Quando nós olhamos as Escrituras, nós vemos que desde os tempos antigos, desde o Antigo Testamento, a verdade de que Deus deveria ser adorado, não apenas por judeus, está sempre presente nas Escrituras. A adoração a Deus deve ser uma prática de todos os povos. Quando ele diz todos os povos, ninguém está excluído. Não há e nunca houve alguém dispensado de adorar a Deus. É verdade que na antiga aliança o povo de Israel foi escolhido por Deus para ser o povo que receberia a revelação especial de Deus.
e que o Messias também haveria de vir oriundo do povo de Israel, dos judeus. Mas também é verdade que as demais nações viviam em trevas por causa do pecado e também da ação do inimigo. O fato do conhecimento especial de Deus ter estado basicamente restrito aos israelitas, naquela época não conferiu a nenhum outro povo a isenção. Ninguém ficou inocente diante da negligência em adorar a Deus. Paulo escreveu as seguintes palavras, também inspirado pelo Espírito Santo de Deus: desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. E o apóstolo então conclui, após essas palavras, dizendo que diante dessa verdade todos são indesculpáveis, conforme está em Romanos, capítulo 1, versículo 20. E tudo isso está em completa harmonia com este salmo que lemos, Salmo 117. O convite para louvar a Deus, o dever de render graças a Deus, alcança todos os povos. E nesse salmo, esse convite, essa conclamação se propaga de Israel para todas as nações da terra. Verso 2 diz: porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Agora o salmista aponta para a misericórdia e a fidelidade eternas do Senhor, como sendo a base, a motivação para louvar e adorar a Deus como é devido. Ao fazer esta conclamação e esta declaração, o salmista tem em mente o amor de Deus vinculado à sua aliança com o ser humano. Ele está dizendo que Deus é fiel à sua palavra. Deus cumpre as suas promessas e também expressa a grandiosa misericórdia de Deus para com o ser humano. Segundo a sua aliança, Deus se relaciona de forma especial e pessoal com o seu povo. Povo esse que, segundo o Salmo 117 e o restante das Escrituras, é formado por todas as nações. Há pessoas, seres humanos de todas as nações. E aí, apropriadamente, o salmista conclui com essa expressão que resume bem a mensagem. Aleluia. A palavra se encaixa perfeitamente nesse contexto, e essa palavra significa louve ao Senhor. Aleluia, louve ao Senhor. E essa palavra repete de forma abreviada e conclusiva a mensagem central deste salmo, que é louve ao Senhor. A conclamação, a mensagem, o estímulo, o incentivo é para louvar ao Senhor. Nós somos o povo de Deus. Nós, igreja, constituída através do sacrifício de Jesus, através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Nós que professamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós somos o povo de Deus, que estamos aqui então sendo conclamados, chamados, convidados a louvar a Deus. Louvar a Deus com gratidão em nossos corações pela sua misericórdia e pela sua fidelidade. E é isso que nós vamos então fazer, também com muita reverência em nossos corações. Eu convido a igreja, se for possível, a ficarmos de pé para a primeira oração.
após a oração, ainda de pé, cantaremos mais alguns louvores a Deus. Oremos. Pai grandioso, Deus digno de toda a honra, glória, louvor, estamos, Senhor, aqui reunidos, seu povo, sua igreja, aqueles a quem o Senhor justificou através do sangue de Cristo Jesus, porque queremos, em comunhão, louvar e engrandecer e glorificar o seu santo nome. Pai, pedimos que o Senhor agora nos ajude, que o Senhor, com o seu Santo Espírito, nos guie, tudo seja feito para agradar ao Senhor, tudo seja feito para honrar o seu santo nome. Pedimos que o Senhor assim nos aceite a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas orações, abençoe, Pai, também a mensagem que teremos baseada na sua santa palavra. Toque também em nossos corações neste momento de adoração, de louvor, de comunhão. Em nome de Cristo Jesus, é que pedimos e agradecemos todas essas bênçãos. Amém. Vamos cantar. A graça do Senhor, meu coração venceu, pois para me salvar, seu Filho amado deu. Assim qualquer que em Cristo crê, perdão eterno vai obter, vida nova receber. Aquele que pecar, a morte sofrerá. Quem aceitar Jesus, a vida alcançará. Assim qualquer que em Cristo crê, perdão eterno vai obter, vida nova receber. Seu sangue derramou a fim de nos salvar e da condenação nos veio assim livrar. Assim qualquer que em Cristo crê, perdão eterno vai obter, vida nova receber. Vinde receber a vida e seu perdão, e juntos construir Jesus a salvação. Assim qualquer que em Cristo crê, perdão eterno vai obter, vida nova receber. Amém. Refúgio Cristo sempre dá, refúgio sim de todo mal. Quem nele crê escapará de tudo quanto é infernal. Sem Cristo nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sem Cristo nosso abrigo no temporal, e guarda-nos de todo mal. Embora ruja o temporal, eu sei que não me alcançará. Seguro estou no vendaval, abrigo meu Jesus será. Sem Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sem Cristo é nosso abrigo no temporal, e guarda-nos de todo mal. Enfim o mundo gozará, bonança após inquietação, pois só Jesus concederá sossego e paz ao coração. Sem Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sem Cristo é nosso abrigo no temporal, e guarda-nos de todo mal. Amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar.
consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro minha luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Pode sentar. Bom dia. A leitura do culto de hoje se encontra no livro de 1 Pedro, do versículo 1 até o versículo 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 9. Nós vamos ter um momento de oração. Senhor Deus, Pai, misericordioso, bondoso, muito obrigado por este domingo, primeiro dia da semana, nós podemos estar aqui na tua igreja, podemos te adorar. Eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor possa estar com esse culto, que o Senhor possa usar o nosso irmão Sérgio Chevas, e que o Senhor esteja com o nosso coração, para que possamos receber, possamos entender a mensagem, e possamos assim praticar a tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo, agradeço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A mensagem de 1 Pedro diz, versículo 3 até o versículo 9 diz assim: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá aparecer, macular-se ou perder seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada, no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Bom dia, amada igreja, bom dia, amigos, visitantes que estão aqui hoje. Esse texto de 1 Pedro, ele me chama muito a atenção, porque ele parece um pouco um contrato. Eu não sou da área de direito, mas por conta da vida, acabei já lendo um pouco de contrato na vida, né? Então me perdoem os profissionais da área do direito, né? Eu vou entender esse texto como sendo um contrato, né?
onde tem a primeira parte, a qualificação dos envolvidos, né? E os deveres e direitos de cada um. Então, quando eu olho para isso, ou quando eu olho esse texto por essa ótica, né, eu vou dizer o seguinte: olha, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Então, a qualificação é do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que envolve a parte de Deus? Misericórdia. Ele tem misericórdia do ser humano. Ele entende que pelo nosso proceder, nós nos corrompemos, né? Desde a criação, nós tivemos vontade de seguir um caminho próprio, né? E diante disso, né, Ele tem misericórdia de nós. E o que Ele fez diante disso? Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Então, olha lá, nós decidimos seguir o nosso caminho, né? E nessa decisão nós ficamos sem Deus. E Deus, como um bom Pai, que foi muito bem lembrado a semana passada, né, pela mensagem do irmão Moisés, Deus, como um bom Pai, Ele se esforça, Ele tem misericórdia de nós, né, pelas nossas decisões erradas. E aí o que Ele faz? Ele nos regenerou. Ele regenera. Só pode... Desculpa, quando eu estava lendo esse texto, eu dei aquele momento de, assim, meio bobeira, né? Tipo assim, uau, eu nunca li isso desse jeito, né? Como assim? Regenerar. Toda hora que você tem esse prefixo re, é que você está fazendo de novo, né? Reviravolta, você voltou de novo, né? Então, regenerar, só pode regenerar quem gerou. Por isso que Deus é Pai. Deus nos gerou. E aí, qual é o caminho que Ele faz desse contrato maravilhoso? O que Ele faz de excelente? Aquilo que a gente não tem condição de fazer. Ele nos regenera. Cara, corrupção está no mundo, né? A internet é o caminho ideal, né, para você descobrir todas as desgraças do mundo, não é verdade? Né? Quando eu era criança pequena na Barra Funda, né, eu brincava que eu passava na frente da banca de jornal e tinha um jornal lá, eu esqueci o nome dele, né, mas meu pai brincava, né? Notícias Populares, maravilha, é isso daí. Meu pai brincava que esse jornal, quando você espremia ele, saía sangue, né? Tá certo? Tá bom? Muito bem. Hoje em dia você não precisa espremer nada, você só abre o noticiário e você vai ver tudo de ruim que tem no mundo, né? Isso foi tudo produzido por quem? Por Deus? Absolutamente não. Isso foi produzido pela vontade do ser humano de se afastar de Deus. Então Deus, na sua infinita, o que é infinito? É aquilo que você não consegue medir, que não tem começo nem fim, que vai aonde você não consegue imaginar ir, né? A sua infinita misericórdia. E misericórdia é fruto do amor de Deus, né? E aí a gente vai ser obrigado a lembrar de João 3,16, que vai dizer o quê? Que Deus amou ao mundo de uma maneira especial, né? Tão especial que Ele entregou o seu Filho unigênito, né, para morrer em nosso lugar. Então, olha o contrato de Deus. Deus é Pai. Deus, Ele se identifica dessa forma especial, né? E Ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Então aqui tem uma palavra excelente. Ele está entregando para a gente uma esperança viva. Por quê? Tem esperanças mortas? A gente espera um monte de coisa na vida que não se concretiza, né? Tá certo? Eu espero me recolocar no mercado. Mano, então eu não consegui um emprego, o que eu virei? Eu
Virei um faz tudo, beleza, fiquei, né? Então, vamos lá, vamos trabalhar, não podemos ficar parados, né? Eu queria ter feito, bom, já que a gente está falando de direito, eu queria ter feito advocacia, né? Direito, né? Não, eu mudei de ideia e eu fui fazer outra coisa, né? Então, teoricamente, se eu for me lembrar de eu mesmo, né? Quando criança pequena Baratuba, eu cheguei a desejar de forma muito, assim, sabe, fazer história. Olha que coisa esquisita, né? E fui virar engenheiro depois. Durante um bom tempo da minha carreira, não trabalhei como engenheiro, né? Então, eu tive uma série de esperanças que não se concretizaram, mas eu fui caminhando, né? Porque isso é necessário, né? Independente de ser bom ou mal, né? Nesse mundo, só através do suor do seu rosto é que vai vir sustento, né? Ok? Então, vamos lá. Olha o Deus maravilhoso que nos regenerou para quê? Para uma viva esperança. E essa esperança qual é? De que forma que ela é viva? Ela é viva a partir do momento em que eu posso ter contato com o Deus Pai, o Criador desse mundo. E eu só tenho isso através de quem? De Cristo Jesus. De Cristo Jesus. E aí, o Pedro ele continua dizendo, né, de forma espetacular, inspirado pelo Espírito Santo, e ele vai falar o quê? Como é que essa viva esperança aparece? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, nada faz sentido. A esperança não é viva. Só vai ser viva através do Cristo ressurreto, Jesus, aquele que você pode ou não escolher como Senhor e Salvador da sua vida. E aí, caminha um pouquinho mais para esse contrato. Para quê? Qual que é o objetivo desse contrato? Para uma herança. Pai deixa herança, né? Pode ser financeira, né? Pode ser espiritual, né? Pode ser intelectual. Pai sempre vai deixar uma herança. E o Deus Pai, Ele está deixando essa herança para qualquer um neste mundo. Qualquer um neste mundo. Uma vez que todos os pecados têm perdão. Por pior que o ser humano seja, tudo pode ser perdoado. Tudo é digno da herança de Jesus Cristo. Por mais que nós possamos categorizar em crimes hediondos determinados crimes pela nossa lei, né? Não estou falando da lei de Deus, estou falando da nossa lei, vão ter crimes hediondos, né? Tá certo? Tudo pode ser perdoado. Tudo, absolutamente tudo. E aí nós vamos entrar nessa parte desta herança que diz respeito a nós, que jamais poderá perecer, macular-se ou perder seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. E o vocês estou eu no meio, né? Tá certo? Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até a chegada da salvação, prestes a ser reveladas no último tempo. Nisso, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco período de tempo, devam ser entristecidos por meio de todo tipo de provação. Assim acontece com aquele, para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito... Perdão, deixa eu aproximar o aplicativo de leitura. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique também comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora,
creem nele, exultam com alegria indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. No contrato entre Deus e nós, qual é a ação de Deus? Misericórdia, regeneração, salvação, mesmo que seja com o sacrifício do seu Filho unigênito. Qual que é o nosso lado? Qual é o nosso lado? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, não acredito em Deus, mas levo a minha vida do meu jeito. Não, não é assim. Por quê? Porque aqui o texto está falando que nós vamos passar por provações. E a provação é do quê? A provação é da fé. A nossa fé vai ser provada. Está vendo do lado as especificações do contrato? E para quem que são provação? Para quem é? Provação é para quem é de Cristo, porque a nossa fé está baseada em Cristo. Então isso serve para a gente pensar no modelo operacional, modelo operacional desse contrato. Eu queria aproveitar ainda, de uma forma breve, fazer uma passada pelas Escrituras, e nós vamos pensar em exemplos de contrato que foram firmados no passado. Josué tinha a sua fé em Deus, só que ele nasceu na escravidão no Egito. Durante 40 anos ele viveu como escravo, mas como servo do Deus vivo. Escravo dos egípcios, mas como servo do Deus vivo. Ele foi um dos escolhidos para, quando chegaram perto da terra de Canaã, fazer o quê? Ser um dos 12 espias. A fé daqueles 12 foi provada. Só 2, ele, Josué e Caleb, falaram que aquela era a terra prometida, onde manava leite e mel. Os outros 10 foram provados da mesma forma e viram a terra conforme os olhos humanos, de alguém que era muito mais escravo do Egito do que servo de Deus. E nessa perspectiva, o contrato para eles, né, foi feroz, porque foram mais 40 anos de peregrinação pelo deserto, para que aquela geração que duvidou do poder de Deus dormisse no deserto. E Josué e Caleb são os líderes que vão levar a nova geração de israelitas que nasceu dentro da liberdade para poder residir na terra que era prometida por Deus. É um exemplo desse contrato que nós acabamos de ler em 1 Pedro, capítulo 1, de 3 a 9. Nós temos outros exemplos. Ana, estéril, sem filhos, orou pela sua vida inteira de casada para que tivesse filhos. Chorou diante de Deus, passando por provação feroz diante da comunidade. Ela é abençoada por Deus. Deus não a rejeitou, aceitou a sua aprovação e lhe concedeu Samuel. E Samuel foi um grande líder para Israel. Jó, não quero nem falar dele, né? Ou não, precisamos falar. Eu não sei dizer se você passou por essa provação de perder um filho. Tá certo?
às vezes pode acontecer no próprio nascimento, né? Às vezes acontece um pouco mais para frente, mas Jó tinha todos os seus filhos, né, apresentados diante de Deus, com os sacrifícios dele, Jó, falando: ó Deus, se a gente pecou, perdoa, está aqui o sacrifício. E Deus tirou todos os seus filhos, tirou todos os seus recursos, né? Jó ficou um morador de rua, né, nos termos de hoje. E diante de tudo isso, Jó perseverou, passou por as provações. E quando a gente pensa nessa questão familiar, né, é uma dor muito grande, né? Muito grande. Um pai, uma mãe perdendo um filho, né? Tá certo? Questões financeiras, né? O clássico, a clássica definição: por que Deus preservou a mulher do Jó? Aquela mulher que até meio que falou: blasfêmia e morre uma vez, né? Acaba com esse sofrimento, né? Tá certo? Porque Deus sabia que aquilo que ele uniu ele não podia separar. Então Jó e sua esposa continuam vivos diante da dificuldade. E conta para mim, né, assim, só naquele cantinho assim, né? Você acha que ela ficou só naquela reclamação? Né? Eu posso falar por mim, né? Certo? Eu tenho ali, né? Reclamação de mulher nunca não só. O dia que for tem algo errado no meio do caminho. Mas eu não estou aqui para falar mal das esposas, até porque nós, seres humanos masculinos, também temos as nossas particularidades que não devem ser mencionadas, tá certo? Enfim, pensa em Jó, que provação que ele passou, e Deus restituiu tudo aquilo que era visível. Mas eu acho que o invisível é aquilo que é imponderável, é aquilo que é uma coisa assim única, né? É viver ao lado de Deus na eternidade. Outros também, né? O Jeremias, não sei se é familiar a história de Jeremias para você, como profeta, ele acusou uma série de erros que haviam, né, no reino de Israel, né? E por conta disso ele foi considerado traidor, fala mal de político para ver o que acontece, né? Ele foi desprezado, ele foi espancado, ele foi preso, né? E ele até, num determinado momento, ele é chamado de o profeta chorão, na verdade, até por isso que tem Lamentações de Jeremias, né? Certo? Agora, independente dessa visão pejorativa, né, nós podemos dizer naquela expressão popular: comeu o pão que o diabo amassou, tá certo? Agora, ele não pode ser acusado de não ter perseverança. Ele perseverou diante de todas as dificuldades. E nesses exemplos aqui que a gente está falando, né, para e pensa comigo, né? Eventualmente, questões financeiras, você pode já ter passado dificuldades na vida. Eu lembro de algumas vezes em que eu fui para o mercado, olhando o que eu tinha no banco, olhando a lista que eu precisava comprar e pensando assim: qual que é a prioridade maior? O que eu preciso hoje? Certo? Talvez você não tenha passado por isso, você tem um privilégio, mas vai ter provavelmente outras tentações, outras provações, né? Mas quantas vezes essas pessoas que eu falei, Josué, Ana, Jó, Jeremias e tantos outros, né? Paulo no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus, Neemias, né? Todos esses que a gente chamamos de heróis da fé, não passaram. A economia deles naquela época era diferente da nossa, né? Eles não tinham supermercado para ir, eles não tinham salário mensal, né? Eles, né, trabalhavam, a economia girava de outra forma.
Mas todas essas pessoas foram provadas. O próprio Jesus foi. Por que não? Ah, não, ele tinha o Judas Iscariotes, que ele era o tesoureiro do grupo. Não quer dizer absolutamente nada disso, né? Certo? Por quê? Porque pensa em Jesus fazendo milagres. Ah, todo mundo queria abençoar esse profeta. Dava uma graninha lá, umas moedinhas para ele, né? Agora, na hora que Jesus fala, raça de víboras, né? E ele falou isso, né? O que aconteceu com as doações dele, né? Não é verdade? Enfim, todos na Bíblia que a gente vê, eles podem passar, eles passaram por provações e tiveram as suas dificuldades a serem provadas e testadas. Alguns tropeçaram, alguns se desviaram da fé, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Isso tem a ver com essa qualidade que eu estou falando sem falar o nome, que é a perseverança. Essa qualidade do crente, a qualidade do cristão, aqueles que creem em Jesus, que Ele é Senhor e Salvador, devem ter certo em sua vida que aquilo que está se dizendo aqui, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provações. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra. Para quem? Para o Deus Pai, Criador, aquele que nos regenerou, aquele que tem uma misericórdia e um amor infinito por cada um de nós. E a coisa que Ele exige é fé, porque sem fé é impossível agradar ao Pai. Filipenses capítulo 4, a gente não precisa ler, só vou fazer uma pequena paráfrase, 12 e 13, né? O Paulo está dizendo a seguinte coisa: perseverar na alegria e na tristeza, nas necessidades, nas dificuldades, né? Ele soube passar por momentos em que ele foi tecnicamente rico para aquele período, né? Assim como teve momentos de grande dificuldade em que ele chegou a passar fome, em que ele foi preso, ele foi açoitado em nome da sua fé por Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Isso serve para a gente refletir no dia de hoje, né? E aproveitar desta vida para falarmos do nosso Salvador Jesus, porque não somos só nós merecedores de ouvir a respeito dele, por toda a dificuldade que isso vem a trazer para as nossas vidas, mas que a gente tenha por certo que Deus ama a cada um de nós, que Deus quer o nosso convívio para a eternidade. Resta saber hoje se você quer viver para Cristo Jesus, em Cristo Jesus, e ter o contato eterno com Deus Salvador. Em nome dele. Amém. É pecado resgatado, foi na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste tu, Senhor. Vem, clama, e chama, em meu peito bem servir. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias, me tornas vencedor. Vem, clama,
eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim, redimida, só tem vida, a minha alma em teu amor, com apreço reconheço quando devo a ti, Senhor. Vem, clama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Podem ficar. Vamos em preparação para o sair do Senhor, levar para esse tempo. Porque sobre a amarga cruz revelaste teu amor, porque vives, ó Jesus, vivifica no Senhor, venha, vem, Jesus, Senhor, nossas almas respeitar, com teu puro e santo amor, venha, vem, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. És o mundo tentador, procurando nos trair, sem teu fogo abrasador, precisamos atrair. Venha, vem, Jesus, Senhor, nossas almas respeitar, com teu puro e santo amor. Venha, vem, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem, já não mais contigo vão, outros seguem, mas também frios sem amor estão. Venha, vem, Jesus, Senhor, nossas almas respeitar, com teu puro e santo amor. Venha, vem, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Vem agora consumir tudo quanto ao Salvador quer altivo resistir ao teu brando e doce amor. Venha, vem, Jesus, Senhor, nossas almas respeitar, com teu puro e santo amor. Venha, vem, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Amém. Bom dia. Para o momento da ceia, eu gostaria que vocês lessem junto comigo uma passagem que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Eu vou começar minha leitura a partir do versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, o que aprouve a Deus que nele
residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Jesus, quando celebrou a ceia do Senhor junto com os seus discípulos, ele disse: fazer isso em memória de mim. Jesus convidou os seus discípulos e nos convida, quando celebramos a ceia do Senhor, a refletirmos a respeito de qual é o papel dele em toda a criação. Todas as coisas começam dele, tudo foi criado por meio dele e para ele. E quando Deus olhou toda a criação que havia sido feita, ele disse que tudo aquilo era muito bom. Mas, tendo sido a criação desviada pelo que o versículo 13 chama de império das trevas, Cristo reconciliou para ele todas as coisas por meio da cruz, que é o que está escrito ali no versículo 20. E a esperança que nós temos é que ele é o primogênito de entre os mortos. Assim como ele trilhou um caminho de ressurreição, sendo ele o primeiro, nós também podemos trilhar o mesmo caminho que ele trilhou, um caminho de ressurreição, para que nós possamos também fazer parte do reino do Filho do seu amor. Todas as coisas começam em Cristo, e Cristo, tendo reconciliado pela cruz, todas as coisas terminam nele também. Vamos ter uma palavra de oração refletindo a respeito do papel do Cristo em toda a criação. Pai Celeste, muito obrigado por Cristo. Obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho ao mundo e por meio dele nós temos salvação. Obrigado porque Cristo nos ensinou uma forma de agir, uma forma de viver. Obrigado pela esperança que nós temos e a certeza de que o Senhor cumpre as promessas que ficaram aqui registradas. Muito obrigado, em nome dele que nós pedimos e agradecemos. Amém. Antes de nós tomarmos do suco, queria convidá-los a lerem uma imagem da criação restaurada, da criação reconciliada com Cristo. Lê comigo Isaías capítulo 35, a partir do versículo 4. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros fluirão. A areia embraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho certo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remigos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Celeste, mais uma vez nos achegamos a Ti para, primeiramente, agradecer. Agradecer por Cristo e pela esperança eterna que nós temos nele. Pai, nos ajude para que nós possamos viver de forma digna com o sacrifício que Cristo fez naquela cruz. Que nós possamos ser fortes e corajosos para que vivamos de acordo com a Tua palavra, de acordo com a vida que Cristo viveu e ficou aqui registrada para nós. Pedimos que o Senhor nos ajude para que possamos persistir e
sempre lembrar do significado que a cruz tem para todos nós. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Seja o Senhor está certo.